Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Neila. Você vai amar. E se por acaso você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Vamos para a segunda experiência que você teve. Você desmaiou por quê no banheiro? Eu tava sangrando muito. Tá, mas foi por causa disso? Eu tava fraca de novo, né? Por causa do sangramento. E o remédio, minha irmã como enfermeira, depois eu fui falar pra ela, né, qual remédio eu tinha tomado, e ela falou, você não podia ter tomado de novo, você já tinha tomado um pronto-socorro. Eu falei, mas o médico chegou, falou pra mim tomar o segundo, eu tomei o segundo. Né, você vai pelo que o médico falou. Ela falou, não, dá uma hemorragia muito grave, não pode. Então, houve um erro médico. Que levou você a esse desmaio. A hemorragia, fraqueza e o desmaio. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você disse que você vinha anteriormente muito reclamona. Sim. E a forma como ocorreu essa breve experiência de quase morte, que você, muito diferente, aliás, de você ver como se fosse uma sombra sua ao lado, ou uma figura com menos luz deitada ao seu lado, e uma outra Neila em pé, que fala para você que decepção. É interessante porque que decepção parece uma espécie de julgamento, mas ao mesmo tempo é um julgamento de você sobre você. Como é que fica isso na sua cabeça? Exatamente. Depois disso, eu comecei a entender que ninguém tem culpa de nada que acontece com você. É você e você. Você decide a sua vida. É você quem decide. O outro só faz mal a você se você deixar. Eu comecei a pensar muito diferente. E eu penso assim até hoje. Para mim, no final, é você mesmo que vai olhar para você e falar, ok, foi ótimo, é isso aí. Ou então, não foi tão bom assim. Antes você reclamava de que forma? Você reclamava das outras pessoas como se elas fossem responsáveis pelo que você vivia? Exatamente. Se eu não estou feliz, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. Nada a ver. Se eu não estou feliz, a culpa é minha. O que eu não estou fazendo de certo? Eu que tenho que consertar. Foi esse o aprendizado dessa vivência, onde você ouviu você mesma falando que decepção. Isso mesmo. É muito diferente essa experiência, né? De você falar com você. Eu nem sei o que perguntar sobre isso. E sem uma palavra. Eu acho muito interessante isso. No olhar. Ah, sim, porque ela não falou de fato, né? Não. Você entendeu isso. Isso. E essa voz que falou para você avisar o seu marido que ele não devia levantar você, essa voz você já tinha ouvido alguma vez antes? Já. Quando? Foi que nem eu falei para você antes de acontecer, né? O acidente com o Bruno. Eu posso falar dos sonhos que eu tive antes? Agora tá na hora, porque tem a ver com essa voz. Eu comecei a ter sonhos de... Eram alguns acidentes, ferro retorcido, umas coisas pesadas, e eu não entendia direito o que era. Eu sonhei 3 vezes com isso. Então eu pedia para Deus proteger todo mundo. Não sabia o que era, quem era. E pedia muito para Deus proteger minha família. Depois de um tempinho desses sonhos, mais ou menos na mesma época, uma vez minha mãe ligou em casa, e ela não é uma senhorinha que não tem hábito de ligar. Quando ela liga, ou é muito bom ou é muito ruim. Então, eu atendi, benção mãe, tudo bem? Aí ela, não tô boa, eu não tô boa,
eu sonhei com o Caio a noite inteira. Caio é meu filho mais velho. Só que quando ela falou, eu sonhei com o Caio a noite inteira, essa voz apareceu na minha mente. E ela falou, não é o Caio, é o Bruno. Mas eu guardei pra mim. Eu quero falar com o Caio. Eu falei, chamei meu filho, minha mãe conversou com ele. Mãe, ele tá bem, tá tudo bem. E passou. E ficou no meu coração, mas eu não coloquei as duas coisas, o sonho e essa voz. Eu não tinha essa noção. E ficou na minha cabeça que era alguma coisa com o Bruno. Porque, na verdade, eu acredito que esses sonhos de ferro retorcido, de pista, um acidente, uma coisa assim, teria... Meu sobrinho faleceu de acidente de caminhão. Então, eu acho que, de certa forma, minha mãe também foi avisada de que ia acontecer alguma coisa com o Bruno. Mas eu não fiz essa ligação na época. Eu só pensei, nossa, não é o Caio, é o Bruno. Depois que essa voz falou pra mim, não é o Caio, é o Bruno. Mas eu guardei aquilo pra mim também. Só pedi pra Deus guardar. Eu ouvi essa voz, a mesma voz, que falou pra mim, não, fala pra ele não te levantar. Ergue, pede pra ele erguer sua perna. Então era a mesma voz. E eu ouvi essa voz. Depois, no dia do que aconteceu o acidente com ele, eu acordei normal, meu marido ia fazer uma entrevista de emprego em outra cidade. Eu fui levar meu filho na escola, mas meu coração começou a apertar. Eu não sabia o que era, estava estranho, estava diferente. E você fica tentando olhar para o que está errado, mas não tinha nada errado. E aí eu lembrei desse sonho, mas no sentido de, nossa, meu marido ia pegar a pista, será que alguma coisa a ver? Pedir para Deus guardar ele, né? Guarda no caminho, na ida, na volta. Fiquei assim, mas muito angustiada. E eu lembro de antes de sair de casa, eu olhei no relógio, era 11h30. Eu não sei porquê, mas eu olhei nesse relógio. E fui muito nervosa, trabalhar, deixei meu filho na escola, cheguei no trabalho e falei para minha amiga, não tô bem, tem alguma coisa errada. Não conseguia trabalhar direito, levantava, ia no banheiro, falava, meu Deus, o que tá errado, o que tá errado? Até que minha cunhada me ligou para falar do acidente que meu sobrinho tinha partido. Conversando com a minha irmã depois, ela me falou que o acidente ocorreu às 11h30. Então eu acho que essa voz não veio, mas porque eu olhei nesse relógio 11h30, né? E o acidente foi 11h30. Eu tinha uma ligação muito gostosa com meu sobrinho. Ele era o primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho. Então a gente era muito apegado. Eu não tinha nem marido, nem filho, então ele era meu nenenzão, né? Então, assim, a gente era muito apegado. Depois, no primeiro ano, a gente nasceu no mesmo mês. Isso também é uma coisa que eu gosto muito. Ele nasceu no dia 10 de novembro e eu 30 de novembro. Então, era o primeiro ano que ele não ia me dar os parabéns. E aquilo estava me incomodando, né? E no dia 29 pro dia 30, sabe quando a gente acorda, mas nem abre o olho, só a mente que liga? Eu ouvi e senti ele falando no meu ouvido, bença, tia. Eu acordei no pulo, assim, catei o celular, já liguei pra minha irmã. Falei, Neiva, acordei com o Bruno falando bença, tia. E ela falou, pois eu acordei com ele falando, liga pra tia, que é o aniversário dela. Então eu acredito que tem uma ligação entre as pessoas que a gente ama. Que sempre vai ter. Essa voz, você acha que ela avisa com antecedência com que objetivo? Então, no início, eu me sentia até culpada, sabia? Porque eu pensava assim, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse ajudado, se eu tivesse falado para ele. Teve um outro episódio também, que ele veio me visitar, tipo umas 2 semanas antes do acidente. Ele veio me visitar. A partir da hora que ele sentou no meu sofá, essa voz voltou e ficava falando na minha mente, abraça ele, abraça forte,
E eu comecei a brigar com essa voz. Eu falava, imagina, não vou abraçar. Para que abraçar forte? Dessa vez você escutou a voz acordada, então. Acordada. Ele, uma visita, ele, minha irmã, a namorada dele, eu, meu marido, meus filhos. E enquanto rolava aquela visita, a voz na minha mente, sem parar. Abraça ele, abraça forte. Eram as duas coisas. Abraça ele e abraça forte. Mas eu me negava. Porque eu falava, imagina, para que eu vou abraçar forte? Eu vou ver ele de novo. Eu não vou abraçar ele forte. E fiquei lutando com essa voz até lá no portão. E quando chegou no portão, eu falei, nossa, eu tenho que falar alguma coisa para ele, porque estava me incomodando. Então, ele estava muito feliz que ele estava com o caminhão que ele queria, tudo que ele sempre quis na vida dele, ele estava realizado. Eu abracei ele e falei, Bruno, a tia vai pedir só uma coisa para você. A tia sabe que você tá feliz, que você tem tudo que você sempre quis, filho. Mas não esquece de Jesus. E a última coisa que ele falou para mim foi, tia, ele anda comigo. Foi a última coisa que ele falou para mim. E ainda assim eu fiquei com essa culpa de não ter abraçado ele forte. Porque era assim uma despedida e eu não sabia. Ou eu não quis acreditar. Não sei. Eu não sei se isso foi um privilégio. É um privilégio ouvir essa voz falando pra gente? Eu fico pensando, será que ela fala com o intuito de diminuir o choque? Então, é uma coisa a se pensar também. Pode ser também. Porque você fica numa situação, por um lado, difícil, né? Porque você sabe de uma coisa que ninguém mais sabe e você não pode contar. Como é que você vai falar isso, né? Né? Como? Não tem como. Você teve 3 EQMs muito diferentes. Eu pergunto a você, em alguma coisa elas são iguais? Em alguma coisa. Só que, com certeza, existe algo mais. Com certeza existe algo mais do que esse mundo físico. Isso com certeza. Você tinha medo da morte? Tinha. Tinha medo de ir em velório, tinha medo de tudo. Era muito medrosa. Você achava que talvez não houvesse nada, apesar da religião? É desconhecido, né? Uma coisa era um mundo desconhecido. Parece que hoje já não é mais pra mim. Mas é interessante que mesmo sendo desconhecido, mesmo havendo esse medo, quando você passou pela situação, parecia normal. Não tem susto nenhum. É normal. Vai acontecer. Não foi dessa vez, mas vai acontecer. Você olhou para trás aquela vez em que você disse que nem precisava ter olhado para trás. Quando você olhou para trás, o que você viu? Eu não me lembro de ter visto, mas de ter sentido. Eu senti esse mundo de novo. Eu lembrei desse mundo de novo. Esse olhar para trás parece que foi um sentimento de existe lá atrás, tem outras coisas. Porque para mim não tinha mais nada. E você disse que você não precisava ter olhado porque dava para ver mesmo sem olhar. Dava. Então me fale sobre essa percepção de visão que você tinha lá, de espaço. Você sentia que tinha uma visão esférica, como se você pudesse olhar em qualquer direção ao mesmo tempo? Sim, não precisava de nada. Era como se fosse em pensamento, assim. Ao mesmo tempo que eu estava olhando para frente, se eu quisesse olhar do lado, estava lá, do outro lado, estava lá, atrás. Não precisava virar a cabeça, não precisava ter o esforço, né, de olhar para trás. Você via o que você quisesse. E com relação ao tempo, você sentiu uma diferença no tempo, na experiência do tempo fora, como se lá tivesse passado por muito tempo, aqui pouco tempo, algo do gênero? Pareceu que foi muito tempo. Que você passou lá. Isso, mas ao mesmo tempo não foi. Porque quando eu acordei ainda estava de dia, ainda estava sol, ainda era... Eu não sei a hora, né, porque não tem relógio no quarto, mas não tinha caído tanto sangue assim. Parece que foi uns segundos aqui, mas lá demorou. Na terceira EQM, que tinha uma pessoa em pé e outra deitada do seu lado, essa em pé era idêntica a você? Sim, sim. Mas
muito mais bonita. Como assim? Ela tinha uma luz, ela era bonita, ela era pura, ela era bonita. Pura não é uma visão, você sentia então alguma coisa. Isso, a paz, assim, a tranquilidade. E sobre essa luz que ela tinha, me explique, por favor. Assim como a outra tinha essa fumaça, assim, essa não era fumaça, ela era como se fosse... Eu vi uma roupa, não vou lembrar que roupa, mas ela estava vestida, né? A pele bonita, o brilho, assim, nela, saindo, como que saindo dela, não sei explicar direito. Mas era muito bonita. Da mesma idade que você, naquele momento? Mesma coisa, sim. E o que hoje você entende serem essas duas visões que você tinha? Porque elas entraram em você, é como se as duas fossem dois aspectos do que você é? Eu acredito que sim. Eu acredito que você é por fora aquilo que você tem dentro. É como se convivesse dentro de você, digamos assim, uma boa vontade e uma má vontade? Isso. E que, na verdade, naquela época o que estava reinando era a má vontade. E que você tem a capacidade de escolher se é para um lado ou para o outro que você vai? Isso mesmo. E você, quando viu aquilo, você mesma, você sentiu como sendo uma outra pessoa, apesar de ser igual a você? Ou você sentiu que era você também ali, na hora? Era eu mesma. Inclusive aquela que estava deitada do meu lado, era eu. E essa deitada do seu lado não esboçou nenhuma reação, não falou nada, estava dormindo? Nada, nada. E você sentia cheiro em alguma das duas últimas EQMs, pelo menos? Não me lembro. Você sente que essa terceira, por exemplo, ela foi causada para fazer você acordar em relação a alguma coisa? Com certeza. Absoluta. Mudou tudo. Foi fácil mudar depois dela? Não foi fácil, mas eu decidi mudar. Mas é interessante que já a primeira, que você tinha um sonho recorrente, você só deixou de ter o sonho quando você perguntou para sua mãe. É como se fosse alguém falando, pergunte para sua mãe sobre isso. Então, pergunto se pode ser também que aquela primeira EQM tenha ocorrido já para trazer um tipo de aprendizado a você. Como se alguém quisesse que você se lembrasse para você entender que não é só aqui que há a existência. Pode ser, sim. Mas não é claro para você que tenha sido isso. Não. Eu não sei por que dessa primeira, eu não entendo, assim. Mas uma coisa que eu penso, assim, todos nós, a gente, que nem eu no meu caso, eu não senti afeto pelos meus pais. Eu sabia que eram meus pais, mas não senti o afeto. Mas a gente pode olhar para outra pessoa e pensar, um ser qualquer pessoa, que esteja talvez naquela situação não fazendo uma coisa tão boa, mas não sentir raiva. Eu não senti raiva, eu poderia ter sentido raiva. Acha, meu pai falando desse jeito com a minha mãe? Eu não senti raiva. Só falei, nossa, por que ele faz isso? Não precisa. Você teve em algum momento uma sensação de pertencimento, principalmente na segunda? Ai, com certeza. Eu estava indo para casa. Lá era a casa. Lá é a nossa casa. Eu estava indo para casa. A nossa casa ou a sua casa? A nossa casa. Eu acho que aqui é só uma aprendizagem. Lá é a nossa casa. E o que mudou em você? Não racionalmente, por exemplo, você viu que não era legal reclamar e tudo mais, mas eu pergunto com relação aos seus sentidos. Você passou a ter mais premonição que você não tinha? Passou a sentir o sentimento das pessoas que se aproximam de você? Algo desse gênero aconteceu? Eu mudei, sim. Eu não consigo mais ficar... Um exemplo, pessoas que reclamam muito, que nem eu reclamava, eu não consigo ficar perto. Não precisa reclamar. Tá bom, temos um problema? Vamos resolver esse problema, mas não reclamar.
Eu não consigo ficar perto de muito grito, discussão, eu não quero mais. Parece que aquela paz nunca vai ter aqui. Você não quer porque você está em desacordo com isso ou porque, como alguns dizem, como se aquilo entrasse em você, como se você fosse uma esponja? Aquilo entra e prejudica a gente. Não dá para ficar perto. Por esse motivo você, por acaso, evita estar em multidão? Olha, eu tô procurando um emprego que eu possa ficar quietinha no meu canto. Não consigo mais. Até para mim, eu tenho pouquíssimos amigos. Não consigo mais. Amo todos eles que um dia foram meus amigos, meus companheiros de igreja, de festa, mas não consigo. Eu acho que às vezes uma única pessoa que está ali com você, você consegue ajudar ela e ser ajudado. Não precisa estar no meio da multidão. Porque eu não consigo mais conversar coisas que é normal para todo mundo, vamos colocar assim, porque o mundo continua girando, né? Continua acontecendo muitas coisas, mas eu gosto de falar mais sobre espiritualidade, sobre coisas boas. Eu não consigo mais ficar só reclamando ou falando de coisas fúteis. Uma coisa que me chamou a atenção é como essa voz vai no detalhe, ou pelo menos no seu caso, porque falou, não deixe ele te levantar, peça para levantar primeiro as pernas. Então ele estava acompanhando no detalhe e com conhecimento de causa. Porque veja só, ele está fora do mundo físico, talvez ele não obrigatoriamente entendesse de coisas tão peculiares quanto a questão do sangue, né? Eu fiquei pensando nisso também, depois eu falei, quando subiu o sangue, eu entendi, eu falei, eu acho que se ele me levantasse, talvez não ia dar tempo do sangue chegar ao meu coração, alguma coisa nesse sentido. E foi muito claro, não levanta, não deixa ele te levantar. E depois pede para ele erguer suas pernas. Também quando ele avisou a você que não era o Caio e sim o Bruno... Sim, foi muito, muito. Não é o Caio, é o Bruno. Simples assim, assim, ó. Ele estava preocupado em poupar você também, né? Então... E a voz você escutou durante a EQM, em sonho e ao vivo? A lembrança do timbre, qualquer tipo de sensação com relação a essa voz é idêntica? É a mesma. Até hoje, poucas pessoas compreendem que você teve EQM no seu círculo familiar? Algumas pessoas escutam e só, então tá bom. Mas eu não me importo mais. No início a gente fica um pouco chateado, sim, porque você quer que as pessoas acreditem, tipo, eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Mas hoje já não me incomoda. Na primeira, entre 3 e 5 anos, você estava flutuando. Na segunda, que você subiu, você tinha a mesma sensação de flutuar? Sim, mesma coisa. E como é que você controlava o movimento? Não é você que controla, parece, é natural. Assim como andar é natural. Eu levanto daqui e saio andando, é a mesma coisa. Sim, mas você é movida pelo seu desejo de andar. Lá você também era movida pelo seu desejo de flutuar? Eu estava indo, como um fluxo. Estava indo. Como quem está boiando num rio. Isso, exato, é isso mesmo. Quando o Bruno falou com você, ele mexia a boca? Não, foi em pensamento. Tudo em pensamento. Ninguém abre a boca. Você respondia também em pensamento. Em pensamento. Você disse que você via do tronco para cima no meio de uma neblina. E essa neblina tinha alguma cor? Era aquela cinza, né? Neblina mesmo, como a gente conhece aqui. É, isso. E você sentia se haveria mais pessoas atrás daquela neblina? Eu não sei se depois eu pensando, eu não tenho certeza. Mas a impressão de que dava que tinha dos dois lados essa neblina. É que aqui eu vi ele, aqui eu não vi. Mas por trás dessa neblina tinha pessoas. Não só o Bruno. Mas eu não cheguei a ver. Como que eu posso? Porque eu estava subindo. Então, é que a gente sabe que tem, mas não está vendo. Eu não sei explicar. Você viu o Bruno logo depois que você entrou na experiência. Você ainda não tinha subido. Não.
E conforme você subiu, essa neblina desapareceu? Desapareceu. E a sensação de ter pessoas atrás da neblina também? Sim, era só naquele momento, naquele primeiro momento que eles estavam lá. E você, quando viu o portal, aquela luz, que você não viu nada do lado de lá, havia alguma sensação de haver pessoas do lado de lá também? Você disse que você sentia que você era de lá. Mas o que você sentia que fazia você sentir que você era de lá? É a sensação de voltar para casa. Eu descobri, eu gosto muito de pegar pista, embora eu não dirija na pista. Mas sempre eu falava isso pro meu marido, sempre falo até hoje. Eu falo assim, nossa, eu amo pegar pista. A sensação de você ver quando tá vazio, que só tem a pista e o céu na sua frente, é essa sensação de eu tô indo para algum lugar, eu estou indo para um lugar bom. Essa era a sensação. Hoje eu descobri o porquê que eu gosto tanto de pegar pista. Essa é a sensação de eu estou indo. Tanto é que na volta, sempre eu volto meia, tô voltando para essa casa aqui, para esse mundo aqui, para as obrigações daqui, né? Mas quando você está indo, é essa sensação de eu estou indo. Porque normalmente quando você está indo para algum lugar, você vai para um passeio, para uma coisa mais, né, alegre, vamos dizer assim. E você fala, nossa, é essa sensação de ir para um lugar bom. Você, quando olha para o céu hoje, você sente saudades? Sim. Me lembrei de outra coisa, posso falar? Pode. De um outro sonho. Você falou do céu, eu lembrei. Eu sonhei de novo com o Bruno. Eu estava varrendo meu quintal. Ele entrou no portão da minha casa e eu falei, nossa, você veio visitar a tia, que bom. Conversamos muito. Você perguntou da fisionomia dele. Nesse sonho, ele já não tinha essa cara de menino de 23 anos. Ele já tinha a fisionomia de um homem de uns 33, 35 anos. Bem vestido, muito bem vestido. Até o jeito de falar estava diferente, não aquele jeito de menino, né? E a gente conversou um monte, eu não sei o que, mas conversamos. De repente, ele olhou para o céu e ele falou assim, você ouviu, tia? E eu falei, não, ele tá me chamando. Aí eu olhei, no que eu olhei, era um azul que não existe nesse mundo. Nossa, ainda bem que eu lembrei. Era um azul que não existe nesse mundo. Não existe, esse tom de azul não existe. E eu falei, não, fica mais um pouquinho. Ele falou, não, eu tenho que ir, ele tá me chamando. E ele subiu. E depois disso eu não sonhei mais com ele, esse foi o último sonho. Ainda eu pensei, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, eu não vou mais sonhar com ele, porque acho que agora ele foi mesmo. E eu não sonhei mais. Tem mais coisa? Tem aquele da minha mãe, você lembra que eu te falei que eu tava dormindo? E um dia antes eu tava com muita saudade da minha mãe. E dormi pensando, não queria falar com ela por telefone, queria ver ela ao vivo e a cores. Fui dormir, acordei no meio da noite, eu levantei, mas eu me senti muito leve. Eu estranhei, mas continuei. Eu levantei, a minha intenção era ir para a cozinha. Passei pelo corredor e olhei para dentro do banheiro e minha mãe estava lá dentro do box. Aí eu olhei e falei, o que a mãe tá fazendo aí? Aí ela sorriu, acordei na minha cama. Acordei lembrando disso. Liguei para minha mãe. Eu falei, benção mãe, tudo bem? Aí ela, eu sonhei com você. Aí eu pensei, não vou falar o que eu sonhei, deixa eu ver o que ela sonhou. Falei, o que a mãe sonhou? Tava na sua casa. Aí eu falei, onde que a mãe tava? Ela no seu box, você acha? Aí você passou e falou comigo. Aí eu falei, mãe, eu sonhei a mesma coisa. A gente riu, mas era tudo isso antes, né, de muita coisa. Então a gente foi como o primeiro sonho, né? Foi como, é um sonho, acho que não tem nada a ver, não. Hoje eu não acho isso. Hoje eu brinco com a minha mãe, que eu sou irmã dela, que tudo que eu tenho aqui, ela sente lá. Então a gente tem meio que alguma coisa ali em comum que... E eu falei, mãe, que engraçado, né? A mãe sente aí, eu sinto aqui, é muito interessante isso. Mas eu acredito que é a ligação de amor que a gente tem com as pessoas. Levando em conta todas essas EQMs que você teve e outras experiências, qual o seu recado para todos nós? Parem de reclamar
Tomem decisões, porque no final é você com você mesmo. É isso que eu penso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?